Existe algo extremamente importante na construção de um texto e que está socialmente estranhado. As pessoas podem, às vezes, não saber o nome, mas sabem como funciona. Eu vou dar um exemplo dessas correntes de WhatsApp que agora estão sendo mais utilizadas que nunca. Elas vêm com um padrão de construção do texto. Geralmente tem alguém com discurso de autoridade, o major, o médico da Inglaterra, para poder dar validade para o argumento. Inclusive, vem a apresentação desse argumento, dizendo: funciona assim, funciona assado, a epidemia do coronavírus se deu por causa dessas condições, o ideal é que você faça isso para se prevenir, e existem tópicos. E tem uma intenção aí de colocar algo que as pessoas queiram ouvir, porque ou gerar o pânico em torno delas, que senão o áudio, o texto não viraliza. Tem que ir pensando no que as pessoas desejam e no que vai provocar pânico a partir disso, por exemplo, na corrente de WhatsApp. Quando você vai ler um jornal, uma notícia, espera-se que ele esteja falando de fatos, de coisas que realmente aconteceram. E aí existe esse tom textual de que é uma verdade, de que é algo colocado. Você espera que seja verdade. Por isso que quando a gente fala de gêneros textuais, tipos de textos, o que a gente tem é um conhecimento social de como seria escrito esse texto e ao mesmo tempo de como ele vai ser recebido. Se eu vou escrever uma notícia, eu preciso fazer uma pesquisa, ter posse desses eventos, dessas coisas que aconteceram, e a partir disso informar o meu leitor a respeito disso. Se eu vou escrever uma receita, eu espero todo o passo a passo para poder escrever uma receita. E a pessoa, ao ler o meu texto, ela já tem uma expectativa em relação ao tipo de texto que foi escrito. Num texto dissertativo, espera-se que haja informação ao leitor e, ao mesmo tempo, uma reflexão do que está sendo apresentado ao leitor e que haja um elemento linear, uma coluna a respeito do que você vai dizer. Você começar a dizer do coronavírus, depois vai falar das questões religiosas, depois vai falar das questões da moda, você está circulando, andando feito uma mosca. E na argumentação a gente não espera isso do seu texto, do texto que vai ser lido. Se eu falo é uma história, aí você já joga fora a ideia de fatos, a ideia de que tem que ter lógica, que tem que ser real, porque você entrou no reino de uma fantasia, de uma mentira, de uma ilusão. E ali você já tem uma expectativa diferente em relação a um texto argumentativo. Portanto, gêneros textuais, eles contam com um modo de escrita e, ao mesmo tempo, com um modo de recepção. Falando especificamente dos gêneros literários, a primeira coisa que a gente tem que entender da literatura, ela não é uma cópia da realidade. Ali o que vai acontecer na história é que ela tem que ter uma coerência interna. Por isso que a gente assiste esses grandes filmes de super-heróis, super barulhentos. Você acredita que voa, que volta no tempo, que ressuscita, mas isso tem que fazer parte da história. Os elementos da história têm que ser regidos pela relação de necessidade. Por que eles foram colocados aqui? Qual a conexão entre eles? Aí a gente espera que dentro do filme, dentro da narrativa, dentro da história, os elementos façam sentido entre si e nem em relação à realidade. Claro é que a arte, ela não é obrigada a seguir a realidade, mas não tem como ela negar a realidade em sua construção. Quando você vai assistir filmes de aliens, de ETs, por exemplo, eles são sempre uma deformidade de figuras que a gente conhece. Olho grande, 3 braços, cara de sapo, com uma figura extremamente alongada, andando só com a cabeça. São os elementos que a gente conhece e não dá para construir sem a presença deles. Agora, o que a literatura faz é pegar essa realidade e levar para uma outra região, um outro lugar, em que lá ela possa quebrar as leis da física, as leis da cronologia. Eu posso começar a história pelo meio, pelo final, e colocando elementos lá dentro. Ela pode quebrar as estruturas que limitam a realidade de tempo, de espaço, de perfis dos personagens, de como eles vão atuar e interagir entre si. Primeiro ponto, a literatura não é conectada estritamente à realidade como um texto dissertativo referencial vai ser.
Segundo ponto, mesmo que ela seja uma mentira, a coerência interna é o que a gente espera dela. Olha, funcionou aqui dentro esses elementos, eles estão conectados, eles têm uma função dentro do texto. Aí você tem. O gênero narrativo é um dos gêneros literários. E ele tem os seus elementos de composição marcados. O personagem, onde, a atmosfera, como vai funcionar a relação entre esses personagens, como vai ser o andamento das histórias, das ações desses personagens. Mas a gente pode também ter narrativa que quebre essas tradições e vá lá para um ambiente que depois a gente vai falar, que é o da poesia, por exemplo. Você pode ter textos, gêneros de textos, tipos de textos que se combinam. O que a gente tem que ver é qual o foco, o objetivo principal. É uma narrativa? É uma poesia? É uma peça de teatro? Isso tem que ser reconhecível nesse primeiro momento ao leitor comum. Ele tem que saber disso. O leitor comum não é aquele que tem menos capacidade de leitura, mas é aquele que não se profissionalizou nessa área de interpretação, de crítica literária, como eu, por exemplo, fiz, como escolha profissional na minha vida. E aí, quando a gente vai trabalhar isso, a gente tem que separar algumas coisas. O autor pode utilizar experiências pessoais? Sim ou não. A gente não pode confundir biografia, autor biográfico, Machado de Assis, Cecília Meirelles, Leila Assunção, do narrador que ele coloca lá. Não é porque ele falou de estupro que ele passou pelo estupro, não é porque ele fala de guerra que ele passou pela guerra. Pode ter passado, inclusive, mas isso são referências. Quando eu vou para o texto, eu preciso ver o texto funcionando sozinho dentro de uma história. Não é o que o narrador pensa, não é o mesmo que vai combinar estritamente com o autor. Tá? Separa autor biográfico de narrador, que é a voz que vai contar a história. Por isso que a gente fala, o narrador apresenta. A gente não fala, Cecília Meirelles apresenta. Nessa leitura que a gente vai fazer, tá? Não existe obrigatoriedade com a realidade. Existe a relação de coerência interna. O autor, aquele biográfico de fora do texto é um, narrador que ele coloca é outro. A obrigatoriedade de seguir as leis explícitas do real não são feitas, não são cumpridas. Ele pode partir. E, ao mesmo tempo, a arte, que é essa mentira, no caso da literatura, ela tem impactos reais. Ela não é uma construção do real explícita, ela parte dele também, mas os efeitos dela, mesmo que seja mentirosa, que seja uma invenção, são reais. Você pode chorar, pode sentir raiva, sentir pena, isso são sentimentos reais que os personagens e suas ações estão traduzindo para a sua pessoa aqui fora. Isso é importante. Segundo elemento da construção narrativa é de que quando a gente vai escrever uma obra de quantidade maior de eventos, a gente chama essa narrativa de romance. Romance não é o mesmo que uma história de amor. Romance é uma narrativa longa, por isso ela pode ter muitos personagens, muitas ações acontecendo. Mas quando eu falo conto, é uma estrutura menorzinha, é uma quantidade de páginas, falando de uma forma objetiva, muito menor. Por isso que eu tenho que colocar menos personagens, menos ações, para aquilo poder se desenvolver bem, se haver um acúmulo de coisas que no final não tem função entre si. Ele é mais curtinho. E aí, quando eu faço esse conto, eu tenho que ter uma estruturação. A criatividade não é algo que venha divino dos deuses, uma incorporação espiritual que baixa, não. A criatividade é trabalho e estudo. Para ser criativo, você precisa conhecer o trabalho de outros autores. Você precisa estudar os outros. E aí a criatividade vem a partir de se sentar e construir nesse papel, nessa tela de computador, uma história. Existe um exercício, claro, a gente tá, nossa, eu tive uma ideia boa, anota, porque geralmente você vai esquecer. Nossa, isso aqui pode dar uma história legal, anota. Mas no final, isso da criatividade ser um dom exercido a partir de algo autogerado, isso já é Deus. A criatividade é um trabalho de estudo também. Por isso que a pessoa, eu não vou ler nada porque isso vai estragar a minha originalidade. Ela vai ser a pessoa mais clichê dessa vida. Porque criar
a partir, a não ser que você seja Deus, que do nada criou tudo, mas criar é um ato de estudo, de reflexão e de trabalho. Arte não é para pessoas que foram agraciadas com dom divino. Todos nós consumimos arte, inclusive. O ser humano tem uma necessidade estética. Se você vai na rua, existe uma pessoa morando ali naquele cantinho na rua, ela vai ter uma plantinha, ela vai ter uma folhinha, ela vai ter uma pintura, ela vai ter alguma coisa para que ela exercite esse senso estético. Isso não morre, mesmo em condições precárias de humanidade, isso é uma experiência do ser humano. A estética não é só aquilo de fora, que as pessoas de gola rolê falam, as pessoas fúteis que se preocupam com a estética. A estética é uma forma de construção. Desde a moda, que é uma maneira de construir um objeto, de construir uma história com aquele objeto, até a gente conversar com o outro. Existe uma elaboração, uma maneira, eu quero ser engraçado, eu não quero ser engraçado, me escuta que eu tô falando sério. Estética é isso, é colocar isso de uma forma escolhida de apresentação para o outro. A arte, ela tem a sua ética também. Ética não necessariamente entra na chave das coisas positivas. Você pode ter uma ética extremamente preconceituosa, que é um padrão de comportamento que fala, esses aqui são menos humanos do que eu. Mas ela vai trazer, sim, elementos muito fortes em relação à apresentação dessa realidade dentro da obra literária. Então, eu posso ter uma estrutura ética de comportamentos ligadas a comportamentos preconceituosos, pedófilos, de muita maldade desse personagem, de muita maldade em relação a como eu vou apresentar as coisas para o mundo. Então, existe a ética e a estética. A relação da literatura, da narração com a realidade, ela pode se inspirar pelo elemento real, mas ela tem a liberdade de perverter todas as regras que condicionam, que dimensionam essa realidade. Seus efeitos são reais, porque ela gera no leitor uma expectativa, uma reação, uma emoção. Ela pode colocar elementos totalmente absurdos dentro da realidade aqui fora. Mas a única coisa que ela precisa observar é a coerência interna entre os elementos apresentados, se eles funcionam entre si. Aí você vai ter um texto literário andando. Quer um texto literário muito bom? Busque referências. O leitor, ele se aprimora sendo leitor. Você lê e você pode fazer intertextualidades. O que é isso? Fazer um texto conversar com o outro. Pode ser explícita, o texto falou de Noé. Você já sabe que buscou uma narrativa. Ou pode ser algo que o leitor constrói a partir da sua experiência de leitura. Nossa, essa história parece com um livro que eu li, parece com um evento que eu vi no jornal, parece com um documentário que eu assisti. E aí essas conexões é a contribuição do leitor para a própria obra. Porque a obra literária ela não pode ter uma única interpretação, ela pode ter múltiplas interpretações, mas nem todas as interpretações cabem na obra literária. Você está acostumado a falar de políticas, de dimensionamento da sociedade pela política. Qualquer coisa que você ler, você vai querer ver ali o funcionamento de uma sociedade que você conhece na realidade, você vai introjetar algo que o texto não te autorizou. Por isso que o leitor tem que estar ativo em relação ao texto. E aí, quando você consegue estabelecer essas conexões entre textos, a gente chama isso de intertextualidade. Ela pode ser ditada explicitamente pelo autor, como ela pode ser construída aqui pelo leitor. Por isso que Humberto Eco fala de obra aberta. Ela está sujeita a interpretações diferentes, dependendo do leitor e dependendo da qualidade desse leitor. Se ele consegue ter estofo, de ter fundamentação para trazer essa leitura para o texto. Por isso que o leitor, quanto mais ele lê, melhor leitor ele fica. Parece tautológico, o cachorro correndo atrás do rabo, mas é uma experiência que se aprimora pela própria experiência. Isso é muito importante. Um outro elemento em relação ao gênero narrativo é que ele evolui com o tempo. Na arte não existe esse conceito do celular, de que começou com o primário, com o primitivo, e aí a qualidade foi aumentando. Na arte não existe esse conceito de qualidade em relação ao tempo. Por isso que a gente fala, estado da arte é aquele elemento que atingiu o ponto que não há mais evolução. Um autor pode evoluir dentro do seu processo de escrita, do seu projeto estético, daquilo que ele pretende dizer,
mas a literatura não trabalha com isso. Por isso que eu posso ler textos de 2.000, 3.000 anos, e eu posso ler textos de 3 anos e não existe uma linha em relação ao texto de 3 anos ser de maior qualidade que o texto de 3.000 anos. A arte é essa resistência ao tempo frenético que foi colocado, um tempo industrial hoje, de produção em massa, de pensamentos superficiais, de informações superficiais, de muito barulho. Ela é esse momento em que se para. Ela é esse momento em que vai falar, agora é você em relação a essas palavras e a construção que você vai construir a partir desse código. Como ela não se coloca na qualidade temporal, ela é atemporal. Porque a única coisa que se necessita para um texto literário sobreviver ao tempo e se comunicar com leitores de diversos tempos e origens e culturas e lugares é trazer para dentro de si, não para fora. Ah, eu vou trazer um texto universal. Universalidade, na verdade, está dentro de cada um. O texto literário que eu construo, quanto mais eu afundar nas questões do indivíduo, internas, do funcionamento da minha identidade em relação ao mundo, mais eu vou me conectar com qualquer outro leitor. O fazer literário é algo importante em momentos de guerra, em momentos de crise, em qualquer momento da vida. Mas a leitura e o fazer literário demandam um leitor que esteja ativo em relação a esse processo.